E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro e vamos para mais uma aula de correção de Física. Aula essa que é destinada para todos os primeiros anos da Escola Ubirajara, beleza? Eu passei 5 questões para a revisão da prova e essas questões foram retiradas das atividades, certo? Eu peguei as atividades que eu já passei para vocês e fui tirando uma questão de cada, tirei de uma ou tirei duas, certo? Para a gente relembrar tudo que a gente já viu até agora. Vamos lá. Primeira questão. A distância entre o Sol e a Terra é de 149 milhões e 600 mil quilômetros. Como escrevemos esse número em notação científica? Então, como a própria questão já fala, esse conteúdo é o conteúdo de notação científica. Como eu falei para vocês, para o número ficar em notação científica, só pode ter um número na frente da vírgula, né? E essa vírgula está aqui no final. Quando não aparece, ela está aqui no final. Então essa vírgula, para ficar apenas um número na frente dela, tem que vir para cá, ó, entre 1 e o 4. E para fazer isso, ela vai ter que andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Quando ela andar 8 casas, ela chega entre 1 e o 4. Então fica 1,496 vezes 10 elevado a 8, né? Porque foi 8 casas que ela precisou andar, quilômetros. Beleza? Então esse item você encontra aqui, ó. Esse primeiro item aqui. Beleza? Então a primeira questão já foi. Na segunda questão ele fala sobre movimento. E a questão é o seguinte: defina o conceito de movimento. Quando eu estava falando para vocês sobre movimento e repouso, eu defini cada um deles e dei alguns exemplos, né? E o item, galera, que se encaixa na definição de movimento é esse daqui. Aqui não dá para ver completo, mas quando vocês forem responder lá no Google Formulário, na hora de responder a atividade, vai aparecer completa a resposta, tá bom? Mas movimento é o seguinte: é quando o corpo muda sua posição em relação a algum referencial durante determinado intervalo de tempo, beleza? Então, para quem quer dar uma olhada com mais calma, volta lá para as primeiras aulas, certo? Que lá eu vou falar um pouco, acho que na segunda aula, lá eu vou falar sobre movimento, repouso, referencial e começa a falar sobre velocidade. Segunda aula, beleza? Então, vamos para a terceira questão. Um automóvel sai do quilômetro 100 de uma rodovia às 10 horas. Quando o relógio marcava 13 horas em ponto, ele se encontrava no quilômetro 340. Qual a velocidade média do automóvel nesse período? Então, ele quer saber a velocidade média, basta usar a fórmula da velocidade média, que foi nossa última aula, né? Então, SF é espaço final, SI espaço inicial, TF tempo final e TI tempo inicial. E o VM significa velocidade média. Então agora, galera, é só substituir esses valores aí, beleza? Então vamos lá. Espaço final é até onde ele foi, é 340. Menos, espaço inicial é de onde ele partiu, ó, quilômetro 100. Então bota 100 aqui, daqui, ó, quilômetro 340 e quilômetro 100. Tempo final, que horas ele chegou? Né? Ele chegou às 10, chegou às 13, certo? E que horas ele partiu? 10 horas. Então bota um 10 aqui. Então vai ficar da seguinte maneira, ó. Velocidade média é igual. Em cima é 340 menos 100, vai ter 240. 13 menos 10 dá 3. Então velocidade média é igual a 240 dividido para 3, galera, é 80, certo? Aí vamos lá para a unidade. Para saber que unidade você vai colocar, é só olhar aqui. A distância está dada em quilômetro e o tempo está dado em hora. Então é 80 quilômetros por hora. Beleza? Então tá aí a resposta da terceira questão. Beleza? Deixa eu colocar aqui de vermelho para ficar igual aos outros. 80 km por hora. Vamos lá para a quarta e quinta questão. Quarta questão. Um automóvel A está a 36 km por hora, enquanto outro B está a 15 metros por segundo. Qual dos automóveis está com a maior velocidade? Então, galera, eu falei para vocês, sempre que você for comparar a velocidade, né, você tem que olhar a unidade. Aqui está em quilômetro, certo? A primeira aqui está em quilômetro e a segunda está em metros por segundo. Então, tu não pode comparar porque as unidades estão diferentes. Então, tu tem que pegar um deles e converter. E para converter, é só usar isso aqui, ó, que eu expliquei para vocês. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6.
de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, 36 km por hora e 15 km por hora, certo? Eu vou escolher um deles e vou converter. Vou escolher esse que já está com a setinha, certo? Ó, que é o 36. Se você converter 36 km para metros por segundo, você tem que, ó, dividir por 3,6. E dividindo isso aqui por 3,6, galera, dá 10 metros por segundo. Então, ó, 10 metros por segundo é menor do que 15 metros por segundo, certo? Então, quem está com 15 metros por segundo aqui, ó, que é o automóvel B, está com a velocidade maior. Então, automóvel B, velocidade maior do que a do automóvel A. Deixa eu só colocar a cor vermelha, pronto, automóvel B, beleza? Novamente, o automóvel B está com a velocidade maior, por quê? Porque está 15 metros por segundo. O automóvel A está 10 metros por segundo, porque eu fiz a conversão aqui, né, para saber quem é que estava maior. Então, continuando. Então, quinta questão. Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime a bola a uma velocidade de 12 metros por segundo. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida. Então tá aqui, galera, a fórmula da velocidade média na sua forma mais simplificada. Beleza? Então vamos só substituir agora os valores que nós já temos, ok? Vai ficar da seguinte maneira, ó. Velocidade média ele já deu, que é 12. Então no lugar da velocidade média você coloca um 12. Deixa eu botar aqui uma cor mais semelhante a essa da questão anterior. Pronto. 12 igual, ele já deu a velocidade média. No lugar do espaço você vai colocar o próprio ΔS, né? Você não vai mudar nada, na verdade, porque é o que ele quer descobrir. E no lugar do tempo você vai colocar 3, que é de 3 segundos. Como tu quer descobrir o espaço, né, tem que deixar ele sozinho. Então tem que tirar esse 3 daqui. Tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 3 vezes 12 é igual a ΔS, que agora vai ficar sozinho do outro lado. E 3 vezes 12, galera, ΔS vai ser igual a 3 vezes 12 dá 36. Como é distância, né? E aqui a velocidade está dada em metros por segundo, é porque a distância está dada em metros. Então tá aí, galera, 36 metros é a resposta. Então, esse último item aqui, beleza? Então é isso, galera. Corrigir as 5 questões aí da revisão. A prova vai ser totalmente baseada nisso daqui, beleza? Então, estudem e até a prova. Valeu!